E você que está em casa, em qualquer lugar do mundo, aí na sua casa, ou no trabalho, ou no hospital, ou no hotel, qualquer lugar, saiba que Jesus está com você aí. E quando agora vamos examinar a palavra dele, ele vai falar ao nosso coração. E aí nós vamos nos levantar em nome dele e vamos fazer a oração da fé. E quando fizermos a oração da fé, vamos crer que aquilo que ele já tem falado conosco, esse falado é o seguinte: não é que você ouve a voz dele física, não. Você entende que aquela palavra é para você. Aí nós temos a costume de falar que Deus falou, é desse jeito. A pessoa fica a vida toda esperando aí, não dá certo. Eu vi uma vez um cidadão nos Estados Unidos, estava na televisão, um pregador, eu falei assim, eu não acho que isso é certo não. Ele disse que estava andando na rua e Deus disse, Roberto, segunda rua direita. Ele entrou. Depois, vai na segunda casa aqui. Não, essa não, a outra. Foi Deus está com confusão aí, não está certo não. Então a gente entende pela palavra, mas é como se falasse. Você fica, não, essa bênção é minha, eu vou buscá-la. Quando Deus lhe revela a palavra, Ele está lhe dando a bênção. Pode ter que aquele momento é com você, e você anote essa bênção no seu caderno, porque um dia desse você vai precisar, e toda vez que você precisar, você vai ali, lembra como é que foi, conversa com Deus em oração, e a seguir diz, Senhor, eu vou tomar posse dessa bênção. Você sentir liberdade, você tem aquela liberdade, como se dissesse assim, pode falar que eu faço a obra. Se você estivesse estado aqui ontem, no primeiro culto, você veria aquele homem de Catanduva que foi curado, Douglas, em 17 de janeiro do ano passado, agora vai fazer 2 anos, agora, daqui a 2 meses, e ele estava completamente bom, estava de terno, estava todo esporte. Agora eu quero pregar a palavra de Deus, porque o negócio para ele estava sério, e Deus o curou. E para você pode estar sério, mas Jesus quer fazer a obra na sua vida, mas Ele vai fazer como? Ele já fez. É só você entender, crer e tomar posse. Menos de nada a ver, segundos, minutos, você já está com a bênção completa. Começa tudo quando você entende na palavra do Senhor Deus. O rei Davi escreveu o Salmo de número 68, mas esse homem era ungido por Deus. E é tudo aqui coisa bonita para nos ensinar. Mas eu quero falar do versículo 11 para você, para fixar bem no seu coração. O que o rei Davi está contando para nós aqui? O Senhor deu a palavra. Aí pôs um ponto e vírgula, quer dizer, dá uma paradinha para você entender. Quando Deus dá a palavra, Ele deu, é sua palavra. Você entendeu? Aquela palavra é sua. Aquilo você não pode abandonar nunca. Daqui, se você viver mais 150 anos, não vou falar 20, 30, 50 não, que acho que é muito pouco. Então, eu estou lhe desejando aí 150 com saúde. Aquela palavra que Deus deu para você, não abandona você. Eu estava jovem ainda, eu tinha uma empresa de roupas em São Paulo e eu vim fazer compra aqui. E aquele dia eu vim de noite. Depois eu descobri que de manhã cedo era melhor. Eu pegava umas 4 horas, chegava às 9 horas quando abriu o comércio, trabalhava tal, comprava e ainda ia dormir na minha casa. Não precisava nem pagar hotel. Quer dizer, então eu vou fazer isso. Mas aquele dia era de noite. E eu estava assim buscando a Deus. Quando nós entramos, paramos num ponto, eu não sei onde foi seu clube dos 500, alguma coisa lá, e o motorista disse assim, 15 minutos para o lanche. Todo mundo saiu correndo para lá para tomar e eu fui, saiu ao contrário, puxei o arame farpado, entrei no meio do passo, eu tinha esse costume, comecei a orar. Quando eu ia orar, eu senti no coração, você pode ter tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. Até hoje eu lembro disso. Deus me ajuda a dar tudo para o Senhor para eu ter tudo. É dando que se recebe. Não é só na oferta não, quando você dá do seu tempo, você busca Ele, se abre para Ele, Ele também se abre para você. Então de vez em quando eu lembro desse caso aí, cito isso para Deus. Nunca esqueci outras tantas que Deus já tem me feito conhecer. Quando você receber a palavra de Deus, você diz, é minha essa revelação, porque ela vem de um jeito que só você entendeu. A mim também é a mesma coisa. Aquilo ali é um caminho
novo e vivo para você entrar na presença de Deus. E serve para outra pessoa? Não serve. O que Deus fala para mim não serve para minha mulher. O que Ele fala para ela não serve para mim. É um caminho personalíssimo. Só a própria pessoa é que entra com aquela revelação, que é quase igual a de todo mundo, mas tem assim uma corzinha diferente, tem um cheirinho diferente, quer dizer, tem alguma coisa diferente ali, que é só você que pode fazer aquilo. Deus é sábio. Então o Davi disse assim: o Senhor deu a palavra, acabou. Quando Ele deu a palavra dele é muito mais importante que a nossa. A nossa é a nossa pessoa. Se você não honra a sua palavra, ninguém vai gostar de você. Ele não honra a palavra dele, ele promete e não faz nada. Então a gente tem que ter cuidado disso, nunca brincar com a palavra. Deus tem cuidado, Ele é o que a sua palavra é. Ele faz o que a sua palavra diz que Ele vai fazer, se você crer. Se você não crer, não tem jeito. Mas como é que eu vou crer? Aí você vem para a igreja, começa a participar, e vai. O demônio dá uma canseira a você. Não, agora eu vou dar um aguento. Não, eu vou buscar Deus. Isso é tudo artimanha do inimigo, porque sabe que você vai ser uma bênção. O seu potencial é igual ao meu, igual de qualquer outra pessoa. Eu sempre olhei, apesar de ser um filho de pedreiro, para a gente é importante, eu disse, mas por que ele pode ser, eu não posso ser? Se eu sou de Deus, posso ser muito mais do que isso. Minha mãe uma vez disse: meu filho, olha para trás. Tem gente pior do que a gente. Mãe, não posso olhar para trás. Tem que olhar para frente, que a Bíblia manda. Olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. É nele que eu vou aprender como é que eu venço, como é que eu reajo. Então, fuja do pecado olhando para Jesus. Aproxime-se de Deus olhando para Jesus, que vai ser bênção. Deu a palavra, ela é sua. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Então foi todo mundo pregar. Os anjos de Deus, as revelações de Deus são grandes. Eles anunciam as boas novas primeiro para nós, para depois nós anunciarmos para os outros. São grandes, não tem condição deles faltarem um dia. Cada um de nós tem assistência divina de uma maneira muito grande. Precisamos, vamos observar, Deus vai dar o seguinte, e aí nós vamos fazer a obra do Senhor. Veja o versículo 12 agora. Reis de exércitos fugiram à pressa. Por quê? Porque Deus deu a palavra. Aí o povo de Deus se levantou, Davi levantou com os homens dele, e os reis fugiram à pressa. Reis de exércitos. Por que não perdeu nenhuma batalha? Porque ele tinha esse entendimento da palavra e cultivava. E Deus mandou que ele colocasse isso aqui para fazer novos Davis, que hoje estão nos escutando e que amanhã vão ser vencedores. É triste quando uma pessoa, eu desisti da igreja. Você vai para onde? Uma vez Jesus estava ensinando os discípulos, mas falou tão sério que a maioria foi embora, só ficaram os 12. Ele tinha outros 70 e tinha outros que não estavam ainda como discípulos, mas seguiam ele para onde quer que ele fosse. Eles vinham com Jesus, queriam aprender, mas foi tão sério que todo mundo foi embora. Aí Jesus virou para os 12, vocês também não querem ir embora, não? Aí o Pedro assim, mas só tu tens a palavra de vida eterna e querer, a gente quer, que o negócio é sério. Seguir Jesus é sério, pessoal, não é para gente moleque não, é para gente que olha para o pecado. Eu não vou fazer, olha para aquela oferta mirabulosa, eu não quero saber disso. Quer dizer, eu quero que Deus me dê o que Deus está dando. Essa palavra fez com que reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Eles iam, venciam as guerras, tudo que o inimigo tinha era deles, traziam e deixavam as esposas em casa para repartir o despojo, porque havia pessoas que precisavam. Então nós temos que fazer, nós vamos na frente, trazemos para a casa de Deus a bênção, e tem as que ficam em casa para repartir os despojos, para ensinar os filhos, ensinar os vizinhos, que é assim que se faz a obra de Deus. Deus quer preparar a gente está muito atrasado, a gente olha tudo para as coisas do mundo, somos vaidosos, queremos a melhor roupa, o melhor carro, a melhor sei lá o que mais, tudo tem que ser o melhor nosso. Vamos querer o melhor mesmo, que é a palavra de Deus, que Deus está nessa palavra.
Esse é o querer o melhor. Os outros é coisa nada. É você pegar com Deus que você vai vencer você mesmo. Faz um retrato de você hoje, esconde. Aí um retrato assim, como é que você está vivendo? De um tipo diário. Eu estou vivendo assim, 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 mas para ninguém ler você esconde. Eu quando estava no ginásio, deixa eu contar outro caso para você. Eu inventei um alfabeto meu, para ninguém ler, os colegas. Então eu fazia esse registro só na base de número. Eu só lembro de um, que era o número 6 com um negocinho por baixo assim. Eu sempre fazia. Aquilo ali era um despiste. A pessoa olhava assim, não está dando certo, não vai dar nunca. Eu tinha vários despistes, acho que eu tinha 6. A pessoa ia lendo assim, cada letra era o número era uma letra que eu coloquei desse jeito. Aí, mas quando eu punha um, eu havia 3 despistes na mesma palavra ali. O cara disse, não está dando certo, não ia dar nunca. Então, você tem que ter um jeito que você escrever, esconder para ninguém ver. E um dia você vai pegar, você vai rir à vontade. Deus, o Senhor é tremendo, hein? O Senhor ouviu a minha oração, o Senhor mudou a minha vida. Isso é bom fazer, que você vai agradecer a Deus.